Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da magnífica aeronave 737NG, utilizando como base para as instruções o add-on NGX da PMDG. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai abordar sobre o sistema de luzes do 737, que possui o seu controle aqui nessas duas partes do painel localizado no overhead. Então a gente vai aprender sobre o funcionamento de cada uma dessas luzes aqui, começando pelas luzes de wheel well lights, a wing lights, anti-collision lights. Depois a gente vai falar sobre as três posições para as luzes de position lights, logo lights e finalmente as luzes de taxi, runway turn-off, as Fixed Landing Lights e as Retractable Landing Lights. Então a gente vai aprender sobre o seu funcionamento, que interruptor aciona que luz e principalmente qual o momento certo de utilizar cada uma dessas luzes aqui, em que momento do voo a gente utiliza essas luzes. Então vamos primeiro fazer um ajuste nos controles das luzes. Eu acho que vai ficar muito mais fácil. Eu uso bastante as opções de atalho de teclado do PMDG. É muito útil. Então eu utilizo muito os atalhos de teclado, principalmente para algumas operações como, por exemplo, o acionamento das luzes, a operação das portas da aeronaves e outras funções. Então eu vou sugerir que vocês também façam o mesmo, ok? Então para o controle de luzes externas da aeronave, para que a gente possa utilizar atalhos do teclado, porque muitas vezes a gente está em uma área da aeronave realizando voo, ou mesmo fazendo a preparação da cabine, nós, para não desviar a atenção, a gente pode utilizar o controle de teclado para o controle dessas luzes, tá? E eu utilizo um método muito simples, tá? Então eu utilizo as teclas de F1 a F8 para fazer os controles dessas luzes, tá? Então aqui eu tenho um grupo de 5 luzes, tá? Então eu utilizo da seguinte forma. Esse primeiro conjunto de luzes, a wheel well lights, eu utilizo a tecla de função F8. Para o segundo conjunto de luzes, as wing lights, eu utilizo as teclas F7. Para as luzes de anti-collision lights, eu utilizo a tecla F6 e assim por diante. O controle das luzes de position lights, eu utilizo a tecla F5. F4 eu utilizo para as logo lights. E aí pulando para as outras luzes, para taxi lights eu utilizo a tecla F3. Para o controle das luzes de runway turn-off, eu utilizo a tecla F2. E finalmente, para a tecla de landing lights, como não é possível atribuir teclas diferentes para as fixed landing lights e para as retractable landing lights, eu utilizo o atalho F1, tá? Então fica aí esse grupo de luzes, né, atribuído a cada tecla, que vai de F1 a F8 no teclado. A atribuição dessas teclas facilita a memorização e com o tempo e o seu uso contínuo, vai ficar muito fácil memorizar isso e saber que a luz F8 controla as luzes do wheel well lights, que a gente já vai ver o que é daqui a pouquinho. Então nós temos aqui esse controle e todos os outros controles para as outras luzes, ok? Então nós vamos agora configurar nas opções do PMDG esses atalhos de teclado, para que a gente possa controlar cada uma dessas luzes utilizando esses atalhos, ok? Essas luzes são apresentadas nas opções do PMDG em sequência. Eu já vou mostrar aqui. Se a gente puxar aqui o MCDU utilizando o atalho Shift 3, eu posso acessar aqui em menu a opção PMDG Setup. E em PMDG Setup eu tenho aqui essa opção aqui, Options, que possui algumas opções estendidas, inclusive essa opção chamada Key Commands, né, comandos de tecla.
onde a gente pode atribuir vários controles do NGX através dessas teclas de atalho. Então nós vamos acessar aqui Key Commands e vamos, na próxima página, localizar o item de External Lights, ou seja, as luzes externas da aeronave. Aqui na opção External Lights, a apresentação dessas luzes, elas estão aí na ordem que eu apresentei para vocês. Então, as Landing Lights, depois as Runway Turn Off, seguido pela Taxi Lights, depois a Logo Light e a Position Lights. E na página seguinte, nós temos aí as luzes de Anti-Collision, nós temos as luzes de Wing Lights e nós temos as luzes de Wheel Well Lights. Tá? Então, para atribuir esses atalhos, basta a gente escolher uma por uma e aí atribuindo a tecla de F1 até F8. Então, clica em Landing Lights, pressiona F1 e confirma. Clica em Runway Turn Off, pressiona F2 e confirma. Né? Então, eu vou limpar aqui todas as opções para a gente fazer uma por uma para ficar mais claro, para não restar nenhuma dúvida. Tá? Vocês podem utilizar qualquer combinação que vocês queiram, que já não esteja sendo usada por outras teclas. Tá? Então, às vezes até eu gosto de limpar as teclas, caso elas sejam utilizadas pelo simulador, independentemente da versão do simulador que vocês usam. Falando de PMDG e NGX, a gente está falando dos simuladores que o suportam, que é o FSX, o FSX Steam Edition e o Prepare, as versões 2 e 3. Tá? Então, a gente remove essas teclas se elas estiverem atribuídas no simulador. Por exemplo, no FSX e no Prepare, os controles que utilizam as teclas de F1 a F8, eles já existem. Se a gente for localizar aqui em controles, as opções botões e teclas, aqui nós vamos encontrar, por exemplo, na configuração padrão, as teclas de F1 a F4 atribuídas a motor, as teclas de F5 a F8 atribuídas a flap. Né? A tecla F6 retrai o flap, F7 estende o flap, F8 faz o deploy dos flaps full, F5 retrai completamente os flaps, ok? Então, é importante que nós localizemos essas teclas aqui, por exemplo, flaps, e aqui nós vamos ter as teclas F8, F7, F5 e F6. Nós temos que remover essas teclas do simulador de voo. Como eu utilizo o joystick para fazer o deployment dos flaps, ou clicando no controle do Virtual Cockpit, eu não utilizo essas teclas nunca para fazer o deploy dos flaps. Quando a gente utiliza aeronaves add-ons de primeira linha, como PMDG, como aeronaves da A2A, nós utilizamos os controles da aeronave para fazer o deploy dos flaps. Então, por causa disso, eu acabo liberando muitas teclas de atalho que são padrão do Windows. Essa é a minha preferência. Vocês podem customizar essas teclas para a preferência de cada um de vocês. Então, eu vou remover aqui as teclas de flap, de atalho de flap, para não conflitar com os meus controles. Depois eu vou localizar aqui o comando de motores. Eu acho que é o comando de throttle. Se a gente tem atribuições, na verdade nós tínhamos, eu já apaguei, que é de F1 a F4, que está ligado aqui aos throttles, né? Então vocês vão localizar no seu simulador. Infelizmente o FSX não tem essa opção de buscar o atalho, então vocês vão ter que correr aqui. Essa lista ela é ordenada em ordem alfabética, buscar a opção throttle e fazer a remoção desses atalhos aqui de F1 a F4. Feito isso, a gente consegue fazer a atribuição das teclas. Então vamos lá. Landing Lights, a tecla F1, confirmar, Runway Turn Off F2 e assim por diante. Vocês vão ver como é uma coisa muito simples de se fazer. Próxima página. E aí segue com as restantes. Anti-Collision Lights,
Wing Lights e Wheel Well Lights. Ok? Dessa forma, nós passamos agora a controlar as luzes da aeronave utilizando essas teclas de atalho. Então, por exemplo, essas luzes aqui, ó, qualquer outra luz da aeronave, ó, eu estou controlando através dessas teclas de atalho. Liguei todas as luzes agora, tá? Eu vou fazer aqui das duas formas para a gente também se familiarizar com a região de controle, tá? Para ficar mais fácil a visualização, tanto aqui dos controles das luzes, quanto da ação que esses controles vão acionar na parte externa da aeronave, eu vou utilizar essa visão externa, tá, como base, e vou abrir aqui o stand de controle de luz, para ficar aqui na parte superior da nossa tela, para a gente associar essas luzes a esses controles. Tá? O atalho para acessar isso aqui é Shift 8, né? O atalho padrão, Shift mais 8, ok? Então vamos lá fazer essa viagem aqui e conhecer aí as luzes da aeronave. Então a gente vai começar de F8 para F1, tá? Ou seja, a gente vai começar aqui no controle de luzes da direita para a esquerda. Então a primeira luz que a gente vai verificar o funcionamento dela vai ser as luzes de Wheel Well. Essas luzes aqui, ela vai iluminar o interior das baías do trem de pouso, tanto aqui na parte dianteira da aeronave quanto o trem de pouso principal. Vai iluminar, e essa luz ela é utilizada principalmente para inspeção externa noturna da aeronave, às vezes até diurna, quando não há uma iluminação suficiente, para verificação da condição do trem de pouso e dos pneus da aeronave, para verificação, por exemplo, dos fluidos hidráulicos que ficam localizados na baía central do trem de pouso. A gente vai agora fazer um passeio aqui com a utilização do auxílio do EasyDock Câmera. E aqui na baía do trem de pouso, nós temos aqui os reservatórios dos sistemas hidráulicos. Então essas garrafas aqui são reservatórios do sistema hidráulico localizadas aqui na baía direita do trem de pouso principal. Então nós verificamos vazamentos de fluidos hidráulicos, né? Na outra baía de trem de pouso, nós também podemos fazer inspeção aqui, ó, do sistema hidráulico também, ó. Na verdade é o mesmo, né? A gente tem uma visão aqui, ó, que atravessa, né, os dois lados aqui, ó, da aeronave, né? É só uma outra visão das mesmas garrafas ou dos mesmos recipientes do sistema hidráulico, além da inspeção do próprio trem de pouso, né? Verificar se há vazamento de fluido, de sistemas, tá? Então, quando nós acionamos essa luz, nós iluminamos essa parte aqui. Com todas as opções avançadas de iluminação, ele dá uma exagerada na iluminação, né? Ele exagera um pouco, mas quando a gente se aproxima, a gente consegue ver aí os dutos hidráulicos e vários componentes que são visualmente acessíveis aqui através da baía do trem de pouso. Se a gente se afastar um pouco, né, o Prepare que eu estou usando para esse vídeo, ele tem aqui uma característica de que quando o olho, entre aspas, está acostumado com pouca luz e a gente chega num ambiente de muita luz, a gente só vê o clarão, né? Aí a gente se aproxima desse ambiente e a gente consegue ver melhor, tá? Então a gente consegue inspecionar aí a baía do trem de pouso, tanto no trem de pouso principal, quanto aqui no trem de pouso, ó, na bequilha da aeronave, fazer uma inspeção mais detalhada. Então é para isso que serve essa luz aqui, tá? Bom, o acesso dela, como eu falei, é feito através desta tecla, né? Da primeira tecla da direita para a esquerda, que é o Wheel Well, e ela vai ativar as luzes da baía de trem de pouso e só são utilizadas para inspeção, tá? Então, na simulação a gente usa a critério. Para quem gosta de sair da aeronave para fazer uma inspeção visual, é interessante ligar aqui a Wheel Well Lights, principalmente se for noturno, tá? E aí nós atribuímos o atalho F8,
Então se eu pressionar F8 aqui, aí eu não preciso ver o controle do stand das luzes, ó. F8 eu controlo essas luzes, ok? Vou voltar com o controle agora para a gente ver a próxima luz do 737. Então eu posicionei aqui a câmera na região das asas da aeronave para a gente ver a próxima luz, que é a Wing Lights. Essa luz aqui, esse controle aqui, Wing Light. Essa luz, ele tem uma lanterna na fuselagem da aeronave, e essa lanterna vai apontar aqui um facho de luz na direção da asa da aeronave para iluminar a superfície da asa. Então vamos ligar a luz aqui, ó. A gente ilumina aqui grande parte do motor e uma grande parte aqui da superfície da asa da aeronave, tá? Essas luzes também, assim como as luzes de wheel well lights, elas são utilizadas principalmente para inspeção noturna. Em voo, ela também é utilizada para verificação de formação de gelo, tá? Então, se for necessário uma inspeção visual da área dos motores e da área das asas para verificar se há formação de gelo, nós também utilizamos as Wing Lights. Parte das asas vão estar acessível aqui na cabine, na janela, né, da cabine de controle, e partes das asas não, mas a inspeção pode ser feita por dentro da cabine de passageiros ou aqui pela janela, né, dos pilotos. Então, a luz Wing Wing Lights, e que foi atribuída aqui a tecla F7, ok? A próxima luz que a gente vai verificar aqui é a Anti-Collision Lights. A Anti-Collision Lights, que é o terceiro controle da direita para a esquerda, vai controlar essas luzes estroboscópicas vermelhas que estão localizadas na parte superior da aeronave, como também aqui na parte inferior da fuselagem, né? Nessa aeronave nós temos as Anti-Collision Lights localizadas nessas duas áreas, superior e na área inferior da aeronave. Vamos acioná-la e a gente vê as luzes funcionando de maneira estroboscópica, né, alternadas. E essas luzes aí, ela tem como indicação de dizer que os motores da aeronave estão em funcionamento, ou que os motores da aeronave serão acionados. Então essa luz ela é importante principalmente para as equipes de solo. E quando essa luz estiver visível, essa strobe lights vermelha estiver visível, isso é universal para qualquer aeronave, as equipes de solo elas não vão se aproximar da área dos motores, porque os motores estarão em funcionamento ou estarão prestes a entrar em funcionamento, tá? As Anti-Collision Lights, elas são ligadas antes do acionamento dos motores, imediatamente antes do acionamento dos motores, e ela só deve ser desligada no corte dos motores. Então, se vocês repararem nos voos completos que eu faço, que tem aqui nesse canal, vocês vão ver que eu ligo a Anti-Collision Lights no pré-acionamento e eu só desligo essas luzes quando eu chego no gate, depois que eu corto os motores, né? O desligar dessa luz vai indicar para as equipes de solo que elas vão poder se aproximar da aeronave para fazer as conexões do GPU, colocar os calços do trem de pouso, abrir as portas do compartimento de bagagem, enfim, se aproximar de todas as áreas da aeronave praticamente sem restrição nenhuma. A próxima luz aqui, ela é chamada de Position Lights e ela tem 3 posições possíveis. Aqui na parte central, ela tem a opção Off, que é a que está aqui, as luzes estão desligadas. Para baixo ela tem a posição de Steady e para cima ela tem a posição aqui de Strobe Lights, tá? As luzes apagadas obviamente dispensa explicação, e quando a gente coloca aqui as luzes Position Lights na posição de Steady, não sei se vocês notaram aqui, mas as luzes de extremidade da aeronave elas vão se acender. Então, luzes nas extremidades das asas, dos profundores, na ponta do leme, tá? Elas vão se acender. Inclusive essas luzes aqui que indicam a posição da aeronave, né, com relação a quem está olhando para a aeronave,
Do lado esquerdo a luz é vermelha, do lado direito a luz é verde. Vamos aqui dar uma passeada aqui para o lado direito da aeronave. Talvez até olhar aqui a aeronave mais de frente. Isso. Para a gente verificar aí as luzes. Vejam só, do lado esquerdo da aeronave é vermelha, do lado direito da aeronave, né? Não do nosso lado direito da tela, mas da aeronave é verde. Isso é um código universal, né? Que a gente consegue ver, mesmo se estiver visualizando a aeronave de muito longe, a gente consegue ver em que sentido a aeronave está se movimentando. Se ela está se aproximando da gente ou se ela está se afastando da gente. Quando a gente visualiza a Position Lights com o lado vermelho na nossa direita de quem está olhando, ou seja, nessa posição, a aeronave está vindo em nossa direção. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, Position Lights vermelho do lado direito, a aeronave está voando no nosso sentido. Se a aeronave estiver se afastando, eu vou ver a luz verde do meu lado direito. Então eu vou posicionar aqui a câmera na parte anterior da aeronave, na parte de trás da aeronave. E essas luzes de posição, elas também vão aparecer desse lado aqui. Então, se a gente visualizar verde na direita, significa que a aeronave está se afastando. Ok? Então, essa aqui é as Position Lights na posição Steady. A chavinha ligada aqui para baixo. Tá? E aí nós temos também outra posição possível, que é a posição da chave aqui na parte de cima, onde ela entra na opção Strobe e Steady. Strobe e Steady, ou seja, Strobe e Steady significa que essas luzes aqui, Steady, né, de posicionamento, de indicação de posicionamento, vão se acender, e também uma luz estroboscópica, nesse caso branca. Olha só, uma luz bem intensa. Também nas extremidades da aeronave, né? Essas luzes aqui, elas são utilizadas em voo e quando a aeronave está na pista, somente nessas opções. Já na posição Steady, nós ligamos sempre que a aeronave for energizada. Então a aeronave está cold dark, nada está ligado, bateria está desligado, a gente mantém essas luzes na posição de off. Então vou colocar aqui ela na posição de off. Quando a aeronave está energizada, a gente aciona as baterias da aeronave. Vou desligar aqui a luz de anti-collision. A gente tem que colocar essa luz aqui na posição de Steady. Ok? E antes de entrar na pista, no ponto de espera, a gente coloca aqui a posição em Strobe e Steady, porque a gente vai entrar na pista. Entrou na pista ou está para entrar na pista, liga essas luzes na posição de Strobe e Steady. Ok? Em pista e em voo, que é para aumentar a visibilidade da nossa aeronave pelas outras aeronaves e no solo, indicar que a gente está em pista ou voando. Ok? Aumentar a visibilidade da aeronave. E depois nós temos a Logo Lights. Já vamos mostrar aqui a Logo Light. Deixa eu desligar aqui a luz Strobe e vamos acionar a Logo Lights. E o atalho da Logo Light qual que é? F4. Tá? A Logo Light é uma luz que a função dela é simplesmente iluminar aqui o logotipo da companhia aérea. Tem aeronave que nem tem isso, não é o caso do 737. Todo 737 vem com essa luz aqui. Todas as luzes que eu estou mostrando aqui já vêm com essas luzes de fábrica, digamos assim. Tá? Então elas iluminam o logo da companhia, localizado aqui no leme da aeronave. E essas luzes elas são ligadas sempre que está noturno, com pouca claridade, só para mostrar o logo da aeronave. Agora, algumas companhias aéreas utilizam essa luz como procedimento para indicar, por exemplo, que a aeronave está subindo ou descendo. Aí quando a aeronave chega no nível de cruzeiro, essa luz costuma ser desligada. Ok? Então, chegou no nível de cruzeiro, Logo Lights desligada. Começou a descer ou a subir, Logo Lights ligada. É um procedimento que algumas companhias aéreas adotam, tá? A maioria, quer dizer, não tem muito requisito de utilização das Logo Lights, né? Basicamente o seu uso é em solo mesmo, mas isso pode variar de companhia aérea para companhia aérea. Eu, em voo noturno, sempre deixo ligado todo o tempo as Logo Lights, tá? Mas se quiserem seguir
aéreas que fazem uso de um procedimento sobre essa luz, vocês vão utilizar em voo noturno sempre e só desliga até em solo, né? E só desliga quando atingir o nível de cruzeiro. Isso pode fazer parte do seu fluxo de cruzeiro, ok? Então, logo lights. Aí nós vamos entrar aqui na área de controle do lado esquerdo, onde nós temos as luzes de pouso e táxi. Então, a próxima luz é a luz de táxi. Ela só tem uma única posição, que é ligada e desligada. A luz de táxi, ela está localizada aqui no trem de pouso do nariz da aeronave. Algumas pessoas gostam de chamar isso de bequilha. Eu não chamaria isso para jatos grandes, né? O trem de pouso no nariz, que é o também que dá o controle direcional da aeronave em solo, quando taxiando. E essas luzes, elas acompanham a movimentação do nariz da aeronave se ela estivesse movimentando. Então, se a gente começar a movimentar a aeronave e a gente curvar aqui, ó, esse trem de nariz, as luzes de táxi vão seguir a direção que a gente curvar. E, obviamente, essa luz serve para iluminar a frente imediata da aeronave para o táxi. Tá? Essas luzes também têm uma simbologia para as equipes de solo, que é a seguinte: por isso que ela é utilizada tanto de dia quanto à noite. O seu uso não é estritamente noturno. Então elas sempre são utilizadas porque quando a taxi light está desligada, significa que a aeronave não está se movimentando por meios próprios. Quando a taxi light está ligada, significa que a aeronave está se movimentando por meios próprios, tá? Então, nós ligamos sempre durante o táxi, sempre antes de taxiar, acionamos essa aeronave e só desligamos quando vamos entrar no gate. Antes de curvar para o gate, costuma-se desligar essa luz, porque ela é muito forte e pode ofuscar o pessoal que está trabalhando ali, principalmente as equipes que auxiliam no posicionamento do estacionamento da aeronave. Então, para curvar para o gate, a gente desliga. Durante todo o resto, a gente mantém ela ligada, só desliga para decolar. Né? Existem companhias aéreas que mantêm a taxi lights até durante a decolagem. Tá? E aí, quando o trem de pouso ele é retraído, essa luz ela vai desligar automaticamente. A chave continua na posição ligada, mas quando o trem de pouso é guardado, essa luz ela é desligada automaticamente, mesmo se a chave estiver aqui na posição on. Isso na aeronave real, ok? Então, taxi lights. Atalho F3. O próximo conjunto de luz ele tem duas chaves, mas somente um atalho para controle. São as Runway Turn-Off. Então, são luzes que também são utilizadas para decolagem e pouso. Eu já vou falar um pouco sobre a variação de uso. Essas luzes aqui do lado esquerdo, as luzes de pouso e táxi, elas possuem algumas variações de uso de acordo com a companhia aérea. Tá? Então eu vou usar como parâmetro aqui a Gol. Ok? Como é que a Gol utiliza essas luzes hoje, no procedimento hoje, em novembro de 2015, que isso pode mudar. Ok? O procedimento, há alguns anos atrás, já foi diferente. Então, agora, em novembro de 2015, da data da gravação desse vídeo, o procedimento da Gol é o seguinte. As Runway Turn-Off, essas luzes aqui que estão no atalho F2, elas só são utilizadas sob demanda. Geralmente para inspeção lateral, para se entrar numa pista, tá? Para verificar uma área mais aberta, para fazer uma inspeção aqui num lugar com pouca visibilidade. Vocês vejam que essa luz aqui, ela tem uma angulação de abrangência, né? Veja, bem aberta, né? São luzes que são bem abertas. São as Runway Turn-Off. Elas podem ser acionadas também de forma independente. Só o lado esquerdo ou só o lado direito. E pode ser usado a critério. Antes de curvar para entrar numa pista, para verificar, fazer uma inspeção das bordas da taxiway ou da pista, tá? Geralmente se usa só em alguns casos específicos sob demanda. Isso no caso da Gol. Então não utiliza para decolagem. Em algumas companhias aéreas utiliza todas as luzes para decolagem, às vezes até a taxi lights para decolagem. Eu vou dar algumas referências. Eu vou terminar de explicar as outras luzes e vou dar algumas referências.
Depois das Runway Turn-Off, nós temos aqui as luzes de pouso. Nós temos esse conjunto aqui que é chamado de Fixed Landing Lights, ou seja, Landing Lights fixas, tá? E as Retractable Landing Lights. Antes de eu mostrar aqui, deixa eu ligar novamente as Runway Turn-Off para vocês verem aonde que elas são localizadas. Então esse bulb de luz aqui, ó, localizado na base da asa da aeronave, tá? Apontando aí para a parte exterior. Enquanto que essas luzes aqui são as Fixed Landing Lights e elas estão apontadas para frente da aeronave. E essas sim, obrigatoriamente, elas devem ser utilizadas para pousos, decolagens e sempre abaixo de 10.000 pés, tá? Isso aqui é uma regra. Então, ligamos as Fixed Landing Lights para decolar, para pousar e sempre abaixo de 10.000. Então, atingiu 10.000 pés, desliga as Fixed Landing Lights. Está descendo a aeronave, passou 10.000 pés, liga as Fixed Landing Lights, ok? E aqui ela, na frente da aeronave, ela tem uma atuação, ó, bem forte, Fixed Landing Lights, ó, apontando para frente da aeronave, que nos auxilia na visualização da pista para a decolagem, ok? E por último, nós temos aqui as Retractable Landing Lights. Essas luzes Retractable têm esse nome porque, obviamente, elas são luzes retráteis. Então, vamos dar uma olhada aqui fisicamente nessas luzes. Eu vou abrir aqui, sem ligar a luz, mas eu vou abrir aqui, ó. E a gente vê as luzes retráteis, ó, se posicionando. Isso ela tem 3 posições, né? Desligadas e retraídas, armadas e ligadas. Ok? Essas Retractable Landing Lights, partindo da referência da GOL no SOP de novembro de 2015, elas não são utilizadas nem para pouso e nem para decolagem, tá? Nem para pouso e nem para decolagem. Esse conjunto de luzes aqui de pouso, eles não podem ser acionados com atalho de teclado de forma independente. Só tem um atalho de teclado para acionar todas essas luzes aqui, tá? Que é F1. Então F1 liga todos, F1 desliga todos, como vocês estão vendo aqui. Vamos ver mais de perto. Opa. F1 liga todas, F1 desliga todas. É como se a gente tivesse acionado por essa barra de acionamento, tá? Barra de acionamento para ligar todas, tá? Então é o atalho F1. A GOL não utiliza Retractable Landing Lights. Fica a critério do comandante utilizá-las ou não, mas a recomendação da SOP é para não utilizá-la. A American Airlines, ela para decolagem utiliza todas essas luzes aqui, todas, para decolagem e após autorização de pouso. Então funcionaria mais ou menos assim na American Airlines. Para decolagem e pouso, liga as para decolagem Runway Turn-Off e Fixed Landing Lights. Ficaria nessa configuração aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa configuração, tá? E quando autorizado, ou seja, na curta final, também as Retractable Landing Lights. A aeronave completamente iluminada aqui, ok? Algumas situações extremas também para pouso em baixa visibilidade, até a Wing Light é utilizada para o pouso, tá? Na GOL não. Na GOL a única luz que é utilizada para decolagem e pouso é a Fixed Landing Lights. Há até uma certa controvérsia técnica, porque quanto mais luz a aeronave estiver utilizando para uma decolagem para o pouso, mais visível ela é, não é? Então, em teoria, quanto mais luz ela utilizar para decolagem e pouso, melhor é. Mas a GOL hoje, em novembro de 2015, só utiliza as Fixed Landing Lights. Isso está no SOP, tanto para decolagem quanto para pouso. Lembrando que há uma regulamentação que diz que as Fixed Landing Lights devem ser acionadas sempre para pouso e decolagem quando voando abaixo de 10.000 pés, ok? Então vamos fazer uma revisão agora, acionando todas as luzes. Vou tirar aqui o controle e vamos... deixa eu procurar aqui o meu atalho para eu começar a ver as luzes aqui. Então vamos lá. F8, luz da baía de trem de pouso.
F7 as Wing Lights, deixar ligado. F6 as Strobe Lights, ou a Beacon Lights, né? Algumas aeronaves que tem isso chamando de Beacon Lights. Depois nós temos as Position Lights na posição Steady, e para entrar em pista, decolar e durante o voo, a outra posição, só é apertar F5 mais uma vez, ela entra na posição Strobe e Steady. Em seguida, a luz F4, que é a Logo Lights, depois as Taxi Lights em F3, F2 as Runway Turn Off, e F1 vai acionar todas as Landing Lights. E aí, por causa disso, né, a tecla F1 é a única tecla que eu não utilizo para o acionamento das luzes, a tecla F1. Então, para evitar confusão, uma dica que eu vou dar aqui é desligar o atalho das Landing Lights, tá? Não utilizá-lo de jeito nenhum para as Landing Lights, para que a gente não use o F1 inadvertidamente e acione mais luzes do que a gente deveria acionar. Então, para pouso e decolagem, somente as Fixed Lights, no caso da Gol. Ok? Então, essa aqui são os controles de luzes da aeronave, do 737NG, e as suas aplicações. Vou desligar todas agora. E agora a gente, sem ver... Opa! Ah, eu desliguei o atalho para as Landing Lights, né? Vamos lá. Primeiro nós temos a Wheel Well Lights, baía de trem de pouso. Depois nós temos o Wing Lights, F7. F6 nós temos a Beacon Lights ou Strobe Lights. F5 nós temos a Position Lights na posição Steady, e apertando F5 mais uma vez, posição Strobe. Se apertar mais uma, volta para Off. Então vou apertar duas vezes para a posição de Strobe. F4 para Logo Lights, F3 para Taxi Lights, F2 para Runway Turn Off, e F1 a gente excluiu, mas seria aqui para as Fixed Landing Lights, que a gente só usa essa aqui, no caso do SOP da Gol. Ok? A utilização das luzes é a critério praticamente para todas as luzes, com exceção de algumas luzes que têm o seu uso obrigatório. As luzes que têm o seu uso obrigatório e controlado são... Eu vou marcar aqui e depois eu vou explicar. As luzes que têm o seu uso controlado e obrigatório. São essas 4 luzes, tá? Então vamos explicar aqui. No caso das Fixed Landing Lights, o seu uso é obrigatório quando a aeronave vai pousar, decolar e está voando abaixo de 10.000 pés. A Taxi Lights é obrigatória durante o táxi, seja em voo diurno ou noturno. A Position Lights ela é obrigada a utilizar também na posição Steady quando a aeronave está energizada, e na posição Strobe Steady quando a aeronave está em voo e sobre a pista. Anti-Collision Lights é obrigada durante todo o ciclo de funcionamento dos motores. Bom, esse aqui foi o nosso workshop sobre luzes de 737NG. Então, você que é assinante desse canal para assinantes no Vimeo, façam suas perguntas nos comentários dos vídeos. Todas as perguntas serão respondidas, tá? 100% das perguntas. E você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos exclusivas para assinantes do nosso serviço do Vimeo, que eu resolvi abrir também para os assinantes do canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau.